legal, hein? Você queria pôr? É. Olá, pessoal! Não sei se já tá transmitindo ou não. Olá, Luísa! Liv, Jeff, José, sejam muito bem-vindos. O pessoal tá entrando aqui na live. Tudo bem aí com vocês? Chagas, Liv, Cris, sejam muito bem-vindos à live. O pessoal tá entrando aí, né? Tá começando a entrar o pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Avisa aí o pessoal, aperta os coraçõezinhos aí para a nossa live alcançar mais pessoas. Depois que eu falar sobre os temas aqui que a gente vai abordar, eu vou ler algumas perguntas de vocês também. Vamos entrando aí, né, pessoal? Vamos espalhando aí a live para que ela alcance mais pessoas. A semana passada eu não consegui salvar a live e essa semana eu vou ver se eu consigo. Vamos ver se eu vou conseguir salvar e deixar ela salva para vocês assistirem depois. Se não, quem tá aqui tá vendo. Quem não tá, não vai conseguir ver depois. Oi, Fernanda! Cadê o Macedo que tava me cobrando aqui? Que horas vai começar a live? Cadê ele aqui na live? Não tá aqui na live, né, Macedo? Jaqueline, seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Dá pra escutar legal? Tá funcionando o áudio direitinho? Carla, seja muito bem-vinda. Jaqueline. Bom, gente, já tem um pessoalzinho aqui na live, então como eu marquei às 19, vamos começar, né? Na live de hoje, eu vou conversar sobre reconhecer qualidades e conquistas internas. Para quem não sabe, aqui no Instagram a gente está abordando muito o tema sobre autoestima, sobre amor próprio. Então, o conteúdo aqui ele é direcionado mais para esse assunto, né? Quem acompanha aqui a minha página sabe que eu falo bastante sobre esse assunto, sobre o poder que a gente tem de conhecer a nós mesmos e amar a nós mesmos sem esperar nada do outro. Essa semana eu coloquei lá no grupo do WhatsApp uma tarefa para que as pessoas escrevessem qualidades sobre elas mesmas. Inclusive, se vocês não sabem que grupo é esse, eu deixei o link aqui na minha bio, aqui do Instagram, onde vocês podem participar, tá? Eu tô postando lá toda semana exercícios, reflexões sobre autoestima, tudo que faz você melhorar a sua autoestima. Então, o grupo, ele se chama Chave da Autoestima. Quem quiser, entra nesse grupo, é fantástico. Não paga nada para entrar, tá? E quem quiser, entra lá, tá lá no link da minha bio. Então, aí voltando aqui ao assunto, eu coloquei lá para as pessoas escreverem qualidades que elas têm, se elas reconhecem as qualidades dela. Eu acho que 4, 5, 6 pessoas no máximo conseguiram fazer o exercício, que mandaram para mim, me chamaram, né, no meu WhatsApp e acabaram passando para mim as qualidades. A maioria das pessoas não conseguiu identificar as suas próprias qualidades, ou seja, ela não conseguiu identificar o que elas tinham de bom dentro delas mesmas. E isso, gente, é tão comum, né? É tão comum a gente não reconhecer o que a gente tem de bom. É tão comum a gente ter essa dificuldade. Eu não quero que ninguém se culpe aqui porque não conseguiu fazer a atividade, não é isso. Mas como é difícil a gente reconhecer, né? As coisas que a gente tem de bom, as coisas que a gente tem, as qualidades que a gente tem dentro da gente. Como é difícil a gente reconhecer isso, né? E aí eu resolvi trazer esse assunto aqui para a live, porque é muito importante a gente saber reconhecer quais são os nossos pontos fortes. Quem tem problema de autoestima
e eu particularmente já tive e muito problema de autoestima, a gente fica com aquelas vozes internas, sabe, falando mal. Fica o tempo todo aqui no nossa orelha buzinando, nossa, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai ser feliz, você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser uma boa profissional, enfim. Todo mundo tem essa voz aí dentro do cérebro que fica aí o tempo todo falando essas coisas horríveis para nós mesmos. Por que a gente tem isso na mente, né? A gente tem isso dentro da mente por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente foi guardando emoções, sentimentos em relação ao que aconteceu com a gente. Então, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, todas as nossas emoções, elas são formadas lá atrás. Lá atrás, desde quando a gente era criança, pequenininho, dependendo da forma como os nossos pais nos tratam lá na infância, os nossos avós, enfim. Isso é um assunto que a gente pode depois abordar em outra live, como que formam, né, os nossos sentimentos em relação a nós mesmos. Então, a gente cria essas sinapses ao longo da vida. E a gente carrega isso, a gente guarda isso na memória. E toda vez que a gente se entra em contato com essa emoção, a gente vai lá na caixinha e abre e tem ali guardadinho na nossa mente a nossa reação em relação àquilo. Muitas pessoas que têm problemas de autoestima, elas têm tendência a ficar escutando muito, mas muito, a opinião dos outros. Então ela não tem atitude própria. Ela fica o tempo todo perguntando pro marido, essa roupa tá boa? Essa comida tá assim? Essa comida tá assada? Tá sempre querendo a aprovação do outro, tá sempre querendo agradar o outro. E como a gente faz isso, né? Como a gente quer o tempo todo ser amado pelo outro, mostrar que a gente ama o outro, para mostrar que a gente dá atenção para ele. E a gente fica focando o tempo todo nisso, e esquece do quê? E esquece da gente, né? A gente esquece de olhar para nós. E quando começa a acontecer os problemas de baixa autoestima com a gente tem a tendência de culpar o outro. Tá vendo? Eu te amei tanto e agora você não me ama. Ou então, agora eu te dei tudo, te dei o meu amor e você tá me esnobando. E a gente tem essa tendência de culpar o outro, de falar que é o outro que faz a gente sofrer, de falar que é o outro que faz a gente se sentir feia. Quando na verdade é a nossa percepção. É o que eu percebo de mim mesmo. Essa percepção é nossa, é interna. Somos nós que fazemos isso com a gente. Não é o outro que faz isso com a gente. É você que permite que o outro te maltrate, que o outro te coloque para baixo. A gente precisa ter plena consciência disso. A partir do momento que eu permito, tudo que eu permito na minha vida vai persistir, vai continuar acontecendo, né? Então, a gente precisa ter muita consciência sobre isso. Como eu estava conversando aqui, é muito difícil a gente identificar o que a gente tem de bom. Porque a gente é muito treinado para ficar olhando para o lado de fora, né? Se você perguntar para mim quais são as qualidades do meu filho, eu tenho na ponta da língua. Se você perguntar quais são as minhas qualidades, hoje eu tenho isso na ponta da língua. Eu sei muito bem quem eu sou, o que eu tenho, aonde eu quero chegar, do que eu sou capaz. Mas antigamente eu não tinha isso, né? Eu era uma pessoa extremamente... não com muita... Eu tinha, assim, muita baixa autoestima, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha problemas para me expressar. Eu tinha problemas para falar em público. Nossa, era um terror para falar em público. E aos poucos eu fui trabalhando isso. Como que eu fui trabalhando isso? Como que eu consegui chegar nesse patamar de hoje, conseguir falar para as pessoas, conseguir fazer palestras, ter canal no YouTube, se expor e não ter medo do que o outro vai falar? Como que eu consegui tudo isso? Eu fui trabalhando isso ao longo dos anos, né? Com autoconhecimento, muita terapia.
e me voltando para dentro de mim mesma, entendendo que a percepção que o outro tinha de mim era um problema total dele, não meu. O que o outro pensa ao meu respeito diz respeito a ele e não a mim. É isso que, quando eu entendi isso, quando isso entrou na minha mente, e eu aprendi isso muito com os livros do Osho, não sei se alguém aqui gosta do Osho, é um escritor maravilhoso, eu aprendi muito isso com ele. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, para as minhas percepções, para dentro de mim, eu consegui mudar. E eu consegui separar o outro e eu, né? Tudo que o outro reflete em mim, tudo que o outro fala para mim, na verdade está dentro dele. Está dentro dele, não dentro de mim. Isso foi crucial para o meu autoconhecimento, isso foi crucial para eu poder entender todo o meu processo interno de autoconhecimento e automaticamente de autoestima. Se você está passando por esses problemas também, não consegue identificar quais são as suas qualidades, o que você tem de bom, os seus dons, né, que você veio fazer aqui. Tem gente que não tem nenhuma percepção sobre isso, não consegue enxergar. Tem gente que para assim para pensar e fica falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse planeta? Não sei. Por isso que é importante a gente sempre falar de autoestima, sempre falar de amor próprio, sempre falar de autoconhecimento, né? Isso é muito importante para a gente poder evoluir como ser humano. Eu vou passar aqui algumas, não vou dizer que são dicas, eu vou dizer o caminho que eu trilhei, que serviu muito para eu reforçar o meu amor próprio, para reforçar as minhas qualidades, reforçar o que eu tenho de bom dentro de mim, serviu muito bem para mim. Eu aplico essas técnicas também nos meus pacientes, nas pessoas que eu atendo, e dá muito certo. Primeiro de tudo, a gente precisa focar na gente. Esquece um pouco o outro, né? Claro, a gente tem que cuidar de marido, de filho, não é também para abandonar todo mundo, mas assim, começa a se voltar para você. Começa a observar as emoções que você tem. Começa a observar os sentimentos, né? Começa a observar qual é a sua reação diante dos fatos. Isso é muito importante. Quando a gente tem essa percepção, a gente começa a entender quando a gente fica com raiva, quando a gente fica triste. Começa a entender que gatilhos são esses. Quando acontece tal coisa, me traz isso. Quando acontece tal coisa, me traz essa sensação. Começa a se observar. Isso é fantástico. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, tudo aquilo que a gente aprende, eu brinco, né? Eu gosto de brincar e falar, tudo aquilo que a gente aprende, a gente pode desaprender. Então, se ao longo da vida, se ao longo dos anos, você foi uma pessoa que sempre se criticou, que nunca olhou para você, nunca é tarde. Nunca é tarde para você fazer esse exercício. Nunca. Enquanto houver vida, há esperança. Então, nunca é tarde para você mudar, nunca é tarde para você prestar atenção em você mesmo. A autoobservação é o quesito primordial aí para você começar a olhar mais para você. Como eu falei, você tem que começar a ter consciência dos seus sentimentos, dos gatilhos, das coisas que fazem você ficar triste, alegre, feliz. E começa a se observar. É um exercício que vai exigir muito de você, que vai exigir muita atenção e paciência com você mesmo. A gente precisa ter muita paciência com a gente mesmo, né? Fazendo isso, vocês também podem começar a ouvir mais a voz do coração. O que é essa voz do coração que eu falo sempre aqui? A voz do coração é a intuição. É aquela vozinha que fica falando pra gente, olha, cuidado, hein?
essa sociedade aí não vai dar certo, cuidado. Muitas vezes a nossa intuição, ela mostra aí várias coisas pra gente e a gente acaba, né, deixando isso passar. Então começa a observar mais a sua intuição. Começa a observar o que ela tá querendo te trazer. A intuição, tem gente que confunde. A intuição não é aquela voz lá que fica na nossa mente não falando que a gente não é capaz, que a gente é burra. Não, isso não é intuição. A intuição é a voz que vem do coração, que fala, olha, toma esse caminho, toma esse caminho. Ela não é autossabotadora, a voz da intuição. Então, não confunda a voz da intuição com aquela voz sabotadora que a gente tem dentro da mente, né? Que fica ali colocando a gente para baixo. Todo mundo tem essa voz sabotadora dentro da mente. Todo mundo tem. Então, não confunda a intuição com essa voz sabotadora. A intuição vem do coração, vem do fluir, vem da resposta divina. Essa é a voz que você tem que ouvir. Aprenda a ouvir elas. Quando você entra em conexão com você, você consegue ouvir essa voz. A sua intuição, que é a voz que vem do coração. Para você também trabalhar a autoestima, é primordial, mas primordial mesmo, que você mude padrões mentais. O que são padrões mentais? Padrões mentais é aquilo que eu tenho guardado aqui na gavetinha da minha mente. Então, eu sempre fui acostumada a dizer para mim mesma, você é burra, você é gorda, você é feia, você não é capaz. Por quê? Porque lá atrás eu ouvi muito isso, sei lá, um exemplo, eu ouvi isso muito da minha mãe. Então isso ficou guardado na minha mente, que eu não sou capaz, que eu sou burra, que as outras crianças da escola são mais inteligentes que eu. E isso foi impregnando, isso foi criando sinapses na minha mente. Ao longo dos anos eu cresci e essas vozes, esses pensamentos me acompanharam. Para que você traga a sua autoestima de volta para você, você precisa rever todos esses conceitos que você tem na sua mente, todos esses padrões aí que fazem você se auto-sabotar, né? Todos esses pensamentos que te põem para baixo, crenças limitantes que você tem, é importante trabalhar também. E isso a gente só trabalha com muita persistência, estudando, correndo atrás de conhecimento. Eu costumo falar que quem quer mudar padrão mental, consegue, tá? Consegue. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente pode desaprender. Desde que a gente queira, desde que a gente se entregue, desde que a gente seja sincero conosco mesmos e pare de se enganar. A gente não pode se enganar. No processo de autoconhecimento, no processo de elevar a sua autoestima, você não pode se enganar. Você não pode ficar mentindo para você mesmo, né? Você tem que ser o mais sincero possível. E reconhecer que você tem defeitos, reconhecer que você tem qualidades, é o essencial também. Eu não tô falando aqui para você simplesmente ignorar o que você tem de ruim e a partir de hoje falar que você é a melhor pessoa do universo, não é isso. A autoestima engloba você acolher as tuas qualidades, exaltar elas, né? Trabalhar mais elas e também as suas sombras, os seus defeitos e acolher eles. E tá tudo bem. Tá tudo bem as pessoas terem defeitos, tá tudo bem as pessoas não serem 100% alegres, tá tudo bem você às vezes estar um pouco para baixo, você não tem que ficar se culpando não. É reconhecer o teu lado bom, o teu lado ruim, é bom e ruim, e trabalhar isso, colocar numa balança. Nem sempre pender pro lado ruim e nem sempre pro lado bom, manter o equilíbrio. Isso é ter autoestima, né? Isso é reconhecer quem você é. Não negar, não nega. Isso não é legal. Negar que você tem algo ruim não é legal. Acolha, reconheça que você tem aquele determinado defeito, aquela determinada coisa dentro de você que você não consegue resolver e tá tudo bem.
né? Tá tudo bem. Todo mundo tem aí as suas virtudes e defeitos. Ninguém é 100% perfeito. Não busque a perfeição, porque nem Jesus foi perfeito. Então, que dirá a gente, né? Pobres mortais. Ninguém aqui é perfeito. Pare de ficar se comparando, né? Tentando se comparar com o outro. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua missão aqui para cumprir. De repente, a minha história não é igual à sua. Nunca será, né? As histórias nunca serão iguais. Então, para de querer mirar na vida do outro, achando, nossa, olha como ele é feliz, como ele tem isso, como ele tem aquilo. A vida não é focada no ter, né? De conquistar bens materiais, não é isso. A vida é focada no ser, em ser uma pessoa melhor para você, para sua comunidade, para sua família. É isso que a gente tem que focar. O ter, ele é transitório. Hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Mas o ser é o que prevalece. Então, foque no que você quer ser, no que você quer se transformar. E o ter, ele vem naturalmente, quando a gente foca nisso, né? Quando a gente foca no nosso melhor, quando a gente exalta o nosso melhor. Então, falando aqui das mudanças de padrões mentais, como que eu posso mudar isso, Dani? Tendo diálogos internos positivos. Então, ao invés de você falar, eu sou gorda, eu sou feia, eu não presto, eu não sou capaz, você vai mudar essas frases na sua mente. Isso é mudar padrão mental. Então, você vai começar a ter diálogos positivos com você mesmo. Quando começar a vir aquele pensamento lá, você é uma burra, opa, não. Eu estou fazendo o meu melhor. Ou então, você pode falar, hoje eu escolho ser feliz, hoje eu escolho me amar. Ou então você pode trocar por eu tô pronta para o que der e vier, seja o que Deus quiser. Ou então eu sou feliz, eu sou capaz, eu sou merecedora. Esses são os diálogos internos que você pode mudar na sua mente. Isso exige o quê? Prestar atenção nos seus pensamentos. Por isso que eu falei bastante aqui no começo. Se observe. Começa a observar quais são os pensamentos que te colocam para baixo. Quais são os pensamentos que estão aí te derrubando. Muitas vezes a gente culpa o outro, achando que é ele que está fazendo mal pra gente, só que não é ele que está fazendo mal pra gente. Somos nós mesmos que fazemos mal para nós através da mente. Então é muito, muito, muito importante vocês mudarem o padrão mental de vocês. Mudar os diálogos internos que são negativos para diálogos internos positivos, né? Então é só mudar as frases que você fala para você mesmo. E como é sua mente, é você que manda. É você que tem que, né, mandar aí na sua mente. Não, mas Dani, eu não consigo, eu sou ansiosa, minha cabeça é a mil, quando eu vou ver eu já tô no... Opa, respira, faz atenção plena, volta para você, você consegue sim. Todo mundo consegue fazer isso. Basta você querer mudar. Basta você querer ser melhor. Se essa vontade não for interna, não adianta, vai ser passageiro. É que nem uma palestra motivacional, você vai sair de lá, nossa, super motivado. Quando chegar em casa, você vai ver aquele marido lá jogado no sofá, criança bagunçou a casa inteira, você vai se desmotivar de novo. Então aquilo serviu só por um instante. E não é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês tragam um novo hábito para a vida de vocês, que é se olhar de forma positiva, que é se olhar de forma amorosa, acolher as suas dores, acolher os seus defeitos, e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não ficar só martelando no defeito, tá? Exalta a tua qualidade, exalta o que você tem de bom.
o que você consegue construir. De repente, hoje você conversou com uma pessoa e essa pessoa só de conversar com você já se sentiu bem. Olha o que você fez, que fantástico. Você conseguiu elevar aí o padrão de outra pessoa. Isso é fantástico. Então você precisa reconhecer, nossa, hoje eu consegui alegrar o dia de alguém, consegui trazer esperança para a vida de alguém. Isso é uma virtude. Então aprenda a enxergar o que você tem de bom, tá? Esse exercício foi muito difícil, poucas pessoas fizeram lá no grupo do WhatsApp. De novo, para quem tá entrando aqui na live, quem quiser participar do grupo, tá super legal. Eu coloco lá mensagens uma vez por semana para falar, né, das lives que a gente tem aqui e também os exercícios. Entra lá porque o link tá na minha bio, é de graça e vai ajudar e muito vocês a elevarem a autoestima de vocês, que é um assunto que eu vou falar bastante daqui para frente. Então, essa é a dica que eu queria passar aqui para vocês, né? De repente dar uma luz aí para vocês, porque muita gente, mas muita gente tem dificuldade de reconhecer o que faz de bom. Como é difícil reconhecer, né? Como é difícil a gente olhar para o nosso lado bom. Se eu falar para falar os seus defeitos, nossa, você faz uma lista enorme, né? Mas de qualidades, você fica aí, ó, pensando um maior tempo, não sabe nem escrever. Pois é. Foi isso que aconteceu com o pessoal que estava lá no grupo. Muita gente teve dificuldade, muita gente. Por quê? Porque não consegue se auto-observar. Autoestima está ligado diretamente a conhecer você mesmo, a voltar a sua atenção para você mesmo. Esquece o outro, esquece o que o outro tá falando para você e foca em você, tá? Será que eu trouxe clareza aí para as pessoas que estavam em dúvida? Acho que sim, né? Fui o mais clara possível aqui sobre como você identificar as suas qualidades. E eu quero todo mundo respondendo o exercício lá agora. Quem não respondeu pode responder. Rosiane, a Kelly tá aqui. Oi, Kelly, tudo bom? Débora, a minha querida. Débora tá aqui. Também uma pessoa que se transformou bastante, gente. Nota 10 para Débora. Rita. Então, gente, eu acho que eu fui bem clara aqui, né, agora, sobre isso, sobre ter essa consciência de como você faz para se amar. Tendo um contato positivo, deu para entender? Ah, que bom que deu. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e eu tava conversando justamente sobre isso. Às vezes a percepção que eu tenho de uma palavra, a outra pessoa não tem. A gente tem que sempre deixar muito claro o que a gente quer, muito claro aquilo que a gente deseja, porque o outro não é obrigado a adivinhar o que a gente quer, né? Nem deduzir o que a gente tá falando. Então, sempre seja muito assertivo na comunicação de vocês. Peça aquilo que vocês querem e não aquilo que vocês não querem, né? Foca no que você quer pedir para o outro. Muitas vezes a gente se frustra com o outro por causa disso, porque a nossa comunicação não é certa, correta, né? Direta. Eu vou tomar uma água, gente. Que a garganta vai secando e a gente precisa hidratar. Se eu começar a tossir aqui na live, não achem que eu tô com coronavírus, não, gente. Que eu tô com uma tosse, mas é tosse alérgica. Eu tenho rinite e tenho direto tosse alérgica. Então, não tô com coronavírus, tá? Se eu tossir aqui na live. Então, gente, voltando aqui ao assunto. Comunicação truncada não produz relação. Muito bem, é isso mesmo, gente. Muitas vezes a gente acha que o outro tá tratando a gente mal
tá fazendo mal pra gente, mas é porque a gente não tá sabendo expressar o que a gente quer. No casamento a gente faz muito isso, né? No namoro também. A gente quer que o outro deduz o que a gente quer. Então, eu quero ir num jantar romântico, mas eu não quero falar isso. Então eu quero que o outro deduza e faça isso pra mim. Querido, não existe isso. Não existe do outro adivinhar o que você quer. Não existe o outro satisfazer você sem que você fale. Você tem que sempre se expressar. E esse assunto que eu trago aqui para vocês da autoestima, quando a gente começa a se amar, quando a gente começa a gostar da gente, é um reflexo do outro também querer gostar da gente. Porque ele vê que a gente está mais radiante, ele vê que a gente está mais autoconfiante, ele vê que a gente está mais seguro. E aí as pessoas querem estar perto de você. As pessoas querem estar perto de pessoas que se sentem seguras, autoconfiantes, de pessoas que se sentem, né, fortes. Todo mundo quer estar do lado de pessoas assim. E é interessante que quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, a gente começa a atrair pessoas que se espelham na gente, que querem conhecer como que a gente conseguiu chegar lá. E aí cabe a cada um querer ensinar ou não. Autoestima é um assunto que engloba muita coisa. Eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre ela. Mas basicamente, com exercícios simples, um deles é esse, é começar a reconhecer o que vocês têm, o que você tem de bom. Focar no que você tem de bom. Reconhecer que você tem lado negativo? Ok. Não é negar. É ok, reconheço, eu tenho isso de negativo, mas o que eu tenho de bom? E olhar, mudar a lupinha, né? Você tá focando aqui no negativo, muda a lupinha e vai pro positivo. Começa a exaltar as suas qualidades, as coisas que você faz de bom. Isso é o primeiro passo. Primeiro passo para você ter autoestima. Você precisa reconhecer quais são os seus pontos fortes, tá? Se você não começar fazendo esse exercício, não vai conseguir sair do lugar. Então, quem não fez o exercício lá no grupo, faz, né? Escreve lá 5 qualidades que você tem, porque isso é muito importante pra gente começar a trabalhar a autoestima, pra gente começar a entender qual é o processo interno que você tem com você mesmo. Precisa fazer. Não tem jeito, não tem como fugir. Se você quer mudar, você precisa agir. Isso é fato. Ninguém vai entrar aí na sua mente e mudar para você, não. É você que tem que agir e sair e fazer e entrar em ação. É difícil, a Rosiane tá falando que é muito difícil. É difícil, Rosiane, mas não é impossível. É difícil porque você tá ali muito tempo, né, com aqueles pensamentos. Foi criado isso ao longo da sua vida, então não é fácil mesmo mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra você é tal pessoa, não é isso. É um processo. É um processo que você vai fazendo, que você vai fazendo aos poucos. E nesse processo você tem que ter paciência com você mesmo. Entendeu? Parar de ficar com essas conversas internas. Paciência com você. Assim como você tem paciência com seu filho, com o seu marido, você precisa ter paciência com você mesmo. Entender que cada coisa tem o seu tempo para acontecer. Então é perseverança. Se você quer mudar, faz um pouquinho por dia. Não precisa fazer tudo num dia só. Faz um pouquinho por dia. Hoje eu vou, sei lá, vou tirar 1 hora pra mim e vou assistir uma série que eu gosto. Isso é cuidar de você. Ou então hoje eu vou tomar um banho bem gostoso. Vou colocar uma musiquinha relaxante. Vou sentir o sabonete no meu corpo. Isso é cuidar de você. Ou então, hoje eu vou passar um creme na minha pele. Vou me hidratar, vou cuidar do meu cabelo, vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Isso é cuidar de você. A autoestima envolve, né? Cuidar do corpo, da mente, de tudo. Engloba tudo. A Débora, eu fiz. Confesso que foi muito difícil. E dá-lhe terapia, né, Débora?
Mas é isso mesmo, gente. Quando a gente quer, a gente faz um pouquinho, 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 pouquinho. Quando a gente vê, fez um montante. Quando a gente vê, a gente já mudou e nem percebeu, porque foi tão sutil, foi tão natural aquela mudança que a gente nem percebe, né? Espaço Bem-me. Eu quero entrar no grupo. Como eu faço? Eu preciso muito. Então, o link para entrar no grupo do WhatsApp tá aqui na minha bio. Então vai estar lá escrito o meu nome, o que eu faço, e aí vai estar o link lá. Vocês cliquem lá e entrem no grupo. É muito legal. Lá a gente informa sobre as lives, a gente coloca os desafios da autoestima, que eu tô colocando lá, os exercícios. É gratuito, podem entrar lá. É só clicar no link que tá na minha bio aqui. Quem tiver no Facebook, depois eu vou colocar o link lá também para as pessoas poderem entrar no grupo. É um grupo muito fantástico. Não é um grupo em que as pessoas ficam falando, tá? Teve gente que me perguntou isso hoje. Dani, como que é esse grupo? É todo mundo falando bom dia, boa tarde, boa noite? Não, não tem. No grupo só quem fala sou eu. E a Tá, que é uma moça que tá me ajudando bastante. Ela tá me ajudando na organização do grupo também. Então sou eu e a Thalita que coloca as informações lá, não fica conversas paralelas no grupo, tá? É um grupo mesmo como se fosse uma terapia mesmo. Então aproveitem a oportunidade e entrem lá no grupo, hein? Não vão perder. Teve gente que perguntou da live também da semana passada, eu recebi bastante mensagem. Dani, você não conseguiu gravar? Eu não consegui gravar. Eu vou ver se essa aqui eu consigo salvar também aqui para deixar aqui para vocês no IGTV e no meu canal do YouTube. Vamos ver se eu consigo salvar, né? Essas coisas de tecnologia aí, como é muito novo essas coisas aqui de fazer live e tudo mais, eu não sei se eu vou conseguir salvar ou não. Bom, gente, deu para entender então aqui? Será que eu consegui sanar a dúvida de quem tava com essa dúvida sobre reconhecer as qualidades, de como é importante a gente olhar para o nosso lado positivo, ter conversas positivas? Acho que eu esclareci, né? Cícera, bem-vinda! Ah, Rayane, você tá aqui, querida! Boa noite! Saudade de vocês! A Rita já estava na outra live também. Muito obrigada, Rita, pela sua presença aqui. Tem alguma dúvida que vocês querem que eu responda? Alguma dúvida específica sobre autoestima? Podem colocar aqui para eu responder para vocês, se vocês quiserem. Tem muito conteúdo, viu, gente, no meu canal do YouTube, para quem tiver dúvida, para quem quiser aprender mais sobre autoestima. No meu canal do YouTube tem muita coisa, muito conteúdo. Eu tô trazendo alguns conteúdos do YouTube para cá, pro Instagram, porque tem muita coisa lá, muita coisa bacana sobre autoestima, sobre como a gente pode se ver melhor e se amar, né? Ninguém tem dúvida? Acho que eu fui bem clara, né? Sobre tudo que eu conversei aqui hoje. Sobre como ter essas conversas internas e começar a reconhecer aquilo que a gente tem de bom. Bom, gente, eu espero de coração que vocês façam o desafio. Não estejam lá no grupo simplesmente por estar, simplesmente para né? Eu tô lá só por estar. Não, faça os exercícios, vai ser muito bom para vocês. Quem tiver realmente dedicado a esse processo, quem tiver realmente dedicado, né, à mudança, vai conseguir elevar e muito a autoestima. E vocês vão perceber que quando vocês elevam a sua autoestima, quando vocês começam a se amar, o externo se transforma. É como se as pessoas mudassem com vocês. É como se o mundo começasse a ficar diferente, né? Mas não é, na verdade é porque você muda internamente e aí a sua visão sobre o externo também automaticamente muda.
Bom, já que ninguém tem dúvida sobre o exercício que eu coloquei lá no grupo, entrem lá, quem não tiver, por favor, entre. E eu vou continuar bastante falando sobre esse conteúdo lá no grupo, aqui na minha página. Quem quiser sugerir também algum tema, sempre voltado a esse tema da autoestima, tá, gente? Como que a gente faz para se amar, como a gente faz para gostar melhor do nosso corpo. Esses são assuntos que eu vou começar a abordar aqui agora, de agora em diante. Então, se vocês quiserem sugerir algo sempre voltado para esse tema, é só mandar direct para mim também, que eu respondo todo mundo. Sempre no meu tempo, né? Mas eu não deixo ninguém sem resposta. Sempre estou agradecendo as pessoas que postam as minhas mensagens, que postam o conteúdo que eu posto aqui. Eu sempre procuro agradecer e responder as pessoas. Porque não tem coisa pior, né? Do que você interagir com alguém e a pessoa simplesmente virar as costas para você. Eu acho isso tão chato. Então, à medida do possível, eu tento aí responder todos vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como não tem mais dúvida nenhuma, gente, eu vou deixar aqui então o convite. Entrem lá no grupo. E deixem as sugestões aqui também sobre temas para falar de autoestima, tá? Eu vou ver se eu consigo salvar essa live. Se eu não conseguir, aí só quem tava aqui que vai assistir. Mas se eu conseguir, vai ficar no IGTV e vai ficar também no YouTube. Então é isso, gente. Gratidão. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui comigo, que estão lá no grupo acompanhando, que estão fazendo os exercícios. Quem quer mudar, muda. Quem não quer mudar, arranja desculpa. Então, se você é uma pessoa que está sempre arranjando desculpa, que não quer sair da zona de conforto, então o grupo não é para você, tá? O grupo é para quem quer mudar. O grupo é para quem quer crescer. A Kelly Leite tá falando, não sei se está no tema, mas estou vivendo um relacionamento tóxico. Isso está no tema das próximas lives. Kelly, está e muito. Isso está ligado muito com a autoestima, amiga. Muito. E a permissão que você dá para o outro te tratar da forma como ele trata. Então, isso está sim no tema das próximas lives. Tá? Continua acompanhando o conteúdo aqui, entra lá no grupo porque eu vou falar sobre esse assunto. Rosiane, tomara que eu consiga porque não peguei do início. Tomara que eu consiga gravar, né? Pra deixar lá pra vocês. Pode deixar que eu vou deixar, vou tentar gravar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu fiz uma live aqui hoje super rapidinha, depois a gente pode pensar em alguma coisa mais profunda, né, que demore mais, enfim, tudo vai depender da interação de vocês comigo e do interesse de vocês nesse assunto, tá bom? Gratidão para quem esteve aqui, muito obrigado para quem acompanhou, e é isso, entrem no grupo para elevar a autoestima, é de graça, não paga nada, gente, entra lá, tá lá na minha bio, tá bom? Então é isso, gente, um super beijo, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e nunca esqueça que eu amo vocês e eu faço tudo isso aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima live, que é sexta-feira que vem às 19 horas. Já programa aí, porque toda sexta vai ter live. Então, toda sexta às 19 horas tem live aqui no canal. No canal não, no Instagram. Tem live aqui no Instagram, tá bom? Um super beijo e até sexta, gente. Tchau!